Bom dia, professor Takase de Química. Hoje vamos ver um pouco de ortografia química. Ortografia é como é que se escreve as fórmulas químicas, o que elas significam. Para motivar o início dessa aula aqui, eu coloquei aqui, ó. Todo mundo sabe o que significa esse desenho aqui? Isso aqui é um símbolo. Esse desenho é um símbolo. Simboliza o quê? Simboliza uma pessoa. Só que simboliza um pouco mais que isso. Nesse desenho aqui, nesse símbolo, está implícito que se trata de uma pessoa e que ela tem uma cabeça, tem um tronco, tem dois braços, tem duas pernas. Não é? Só que é uma coisa bem sumária, uma abreviação. Isso aqui é um esquema propriamente. Uma abreviação de uma pessoa, de um ser humano. Na química é algo parecido. A química gosta de abreviar as coisas. Por isso que surgem as fórmulas químicas. Então vamos lá. Pegando essa ideia. Existe um líquido que você bebe, que mata a sua sede, que é conhecido como solvente universal, aquele que dissolve tudo. É a água. A água, isso aqui está em português. Como é que eu falo água em inglês? Se você não sabe, é water, todo sotaque, water. E se for em francês? Em francês é o. Em latim é aqua. Em grego, eu estou falando grego aqui? Em grego é hidro. Em japonês é mizu. Tudo isso é água. Pessoal, como que é água em quimiquês? Como eu disse, a química gosta de abreviar. Em vez de falar A-G-U-A com acento ainda, ela escreve simplesmente H2O. Água é isso, pessoal. H2O. É uma abreviação, assim como pessoa. Só que H2O me fala um pouco mais do que simplesmente a substância água. Ela me diz que isso aqui simboliza, representa uma molécula de água. Ou seja, a menor parte que eu consigo pegar da água, digamos assim. Se eu conseguisse pegar a menor gotícula, o tijolo constituinte da água, a menor fração da água que eu pudesse pegar, seria uma molécula. E nessa molécula está dito lá, essa molécula é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. É isso que me diz então a fórmula. A fórmula química nada mais é do que o revelador, de maneira abreviada, do constituinte daquela matéria. No caso da água, ela me revela o quê? Isso aqui seria a menor parte dela, uma molécula, e ela é composta por 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Detalhe para o seguinte, esse número aqui, ó, está me dizendo o número de átomos. Aqui eu tenho 3 átomos. Cuidado. Tenho 3 átomos aqui. Porém, de elementos distintos. Eu tenho aqui 2 elementos. Então você começa a entender agora que esse número aqui, ó, ele é chamado índice. Esse índice me revela exatamente
quantidade de átomos. Só que daquele elemento. Do elemento. Nesse caso, o elemento aqui é o hidrogênio. E do oxigênio, professor? Do oxigênio está aqui, ó. Seria o número 1. Só que o número 1, como é um número bem simples, ele não precisa ser explicitado. Basta eu escrever aqui a letra O, está subentendido que é apenas 1. Então são 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. É isso aqui. E esse número eu chamo de índice. Ok? Está subentendido, então, que isso aqui é uma molécula que tem 2 átomos e 1 átomo de oxigênio. 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Ok? Vamos fazer mais um exemplo aqui. É sempre bom nós termos mais um exemplo. Então, eu coloquei aqui o famoso H2SO4. Isso aqui é um ácido, você já sabe disso da aula anterior. Começa com H, isso aqui é um ácido. Depois nós vamos saber que isso aqui é o ácido sulfúrico, ok? Eu vou deixar aqui ácido sulfúrico. Repare que de tanto usar você vai acabar decorando. Não precisa se preocupar. Muito bem. Só que, além disso, isso aqui me representa, me simboliza que se trata de uma molécula. A menor parte desse ácido. Uma molécula. E essa molécula ela é formada por hidrogênio, por enxofre e por oxigênio. Porém, eu tenho, olha aqui o índice, tenho 2 átomos de hidrogênio. Está subentendido aqui, ó, número 1 seria 1 átomo de enxofre. E eu tenho aqui 4 átomos de oxigênio. Então, embaixo, do lado de cada letra, eu tenho um número. Esse número é chamado índice. Esse índice me dá como informação o número de átomos que compõem a molécula. Assim como eu tenho braços e pernas das pessoas, o que compõe a pessoa, aqui eu tenho os átomos que compõem a molécula. Repare que então, eu tenho um total aqui, 4, 6, 7 átomos, porém eu tenho 3 elementos. 3 elementos químicos. Ok? Então não pode confundir, hein? Elemento químico é o constituinte. O número aqui é a quantidade. Quantidade de átomos. Eu vou aqui apagar a lousa e vou usar mais um exemplo que é para poder fixar e colocar um detalhe a mais aí. Volto já. Pessoal, um outro exemplo que eu vou colocar aqui é o AlOH3. AlOH3. Você já sabe
terminou em OH, isso aqui é uma base. Então isso aqui simboliza a base, chamada hidróxido de alumínio. Nós vamos ver depois os nomes. Porém, nós sabemos que isso aqui simboliza também uma molécula de base. E essa molécula é constituída por o quê? É constituída, olha só. Aqui está subentendido o quê? Não tem nada escrito, subentendido que é o número 1. Ou seja, então, eu tenho um átomo de alumínio. Agora, atenção. Aqui existe um parênteses. Esse parênteses, ele está fazendo um agrupamento. Significa dizer que esse alumínio ele está associado a um agrupamento, mas não só um. Associado a 3 agrupamentos. Então, essa molécula de base ela é composta por um átomo de alumínio e por 3 grupos. 3 agrupamentos. Mas que grupos? Grupo do quê? Se você olhar aqui dentro, o que está envolvido em parênteses é grupos de OH. Eu vou deixar aqui em destaque. Então é como se eu tivesse o alumínio e ele estivesse ligado com 3 grupos. Que grupos são esses? 3 grupos OH. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Uma maneira resumida de escrever isso aqui é OH com índice 3. Então, se em um grupo eu tenho um oxigênio, como eu tenho 3 grupos, eu vou ter 3 oxigênios. Se em um grupo eu tenho um hidrogênio, como aqui existem 3 grupos, eu tenho 3 hidrogênios. Por isso que eu posso dizer aqui, ó, que nesses grupos aqui eu tenho um total de 3 átomos de hidrogênio e eu tenho um total de 3 átomos de oxigênio. Portanto, qual é o total de átomos dessa base aqui? O total de átomos dessa base é 3 com mais 3, 6 com mais 1, 7. Eu tenho 7 átomos. Porém, eu tenho quantos elementos? Um elemento alumínio, um elemento hidrogênio, um elemento oxigênio. Ou seja, 3 elementos. Coloquei esse exemplo aqui, então, para mostrar a importância desses parênteses. Isso aqui é muito parecido com a matemática. Você se lembra da matemática? Potenciação. Se eu escrever 3 mais 2, isso aqui é igual a 3 mais 2. Cuidado, não tenham preguiça de escrever os parênteses. Não tenham preguiça de escrever os parênteses. Aqui, pessoal, na matemática, 3 mais... Aqui o 2, somente o 2 está elevado ao quadrado. Quanto que é 2 elevado ao quadrado? 4, que é 4, né? Portanto, isso aqui vai dar 7. Pessoal, aqui, 3 mais 2. E tudo isso aqui está sendo elevado ao cubo. Oh, perdão. Aqui tem que ser 2, né? Só para não fugir o exemplo. Desculpe. Aqui, 3 mais 2. Tudo isso aqui, porque está no parênteses, tudo isso aqui está sendo elevado ao quadrado. Ou seja, aqui é 5 ao quadrado.
porque 3 mais 2 é 5. E tudo isso aqui está elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado é 25. 7 é bem diferente de 25. Portanto, 3 mais 4, claro, é diferente de 5 ao quadrado. E por quê? Porque lá no começo, 3 mais 2 elevado ao quadrado é diferente de 3 mais 2, tudo isso elevado ao quadrado. Assim, aqui, a LOH3, tudo que está aqui dentro aqui é um grupo. E são 3 grupos. Olha como é diferente do exemplo anterior. Eu coloquei, repito aqui, H2SO4. Pessoal, esse 4 aqui, ele está se referindo a quem? Tão somente para o oxigênio. O enxofre não está ligado a ele. 4. O enxofre está ligado a 1 aqui. Se fosse assim, aí sim seria diferente. Por quê? Porque aqui tudo isso aqui, ó, SO, tudo isso aqui é 4 vezes. Mas aqui é somente o oxigênio. É o mesmo exemplo da matemática. Então tome cuidado, não tenho preguiça de escrever os parênteses. Mais um exemplo aqui para vocês. Separei aqui o exemplo, que é do Na2. CD. NH3. 4. Olha esse exemplo aqui. É ácido? Não. Não começa com H. É base? Não. Não termina com H. É óxido? Não. Não termina com oxigênio. Logo, isso aqui vai ser um sal. Professor, eu não sei o que é CD. Tudo bem. Mas você sabe que isso aqui é um sal. Isso é muito importante. É muito importante que você saiba reconhecer. E agora, vamos reconhecer aquilo que constitui esse sal aqui. Veja, esse número aqui é o índice que está se referindo ao sódio. Esse índice aqui, ó, o 3, está se referindo a quem? Ao hidrogênio. Agora, existe o outro índice aqui, ó, 4, mas que ele está se referindo a quem? Ao grupo NH3. O CD não tem nada, né? Aqui, então, é número 1, simplesmente. Então, isso aqui representa o sal, mas isso aqui representa também uma molécula desse sal. E essa molécula desse sal é constituída do quê? É constituída de 2 átomos de sódio, de Na, 1 átomo de cádmio, que é CD. Tome cuidado, agora são 4 grupos NH3. Olha o que eu vou escrever aqui, ó, 4 grupos NH3. Agora vamos destrinchar esse grupo, porque são 4 grupos. Agora, um grupo NH3 tem quantos átomos de nitrogênio? Um só, não é? Só que como são 4 grupos, então vai ser 4 grupos vezes 1 átomo de nitrogênio.
E são 3 átomos de hidrogênio, porém são 4 grupos, não é? São 4 vezes 3 átomos de hidrogênio. Então aqui vai dar um total de 4. Aqui serão 12. 4 nitrogênios, 12 oxigênios. Então, total, 12, com mais 4, 16, com mais 1, 17, com mais 2, 19. Veja, eu estou somando o número de átomos. Aqui coloquei grupo só para eu destrinchá-lo. Então, são 12, 16, 17, 19 átomos. E são quantos elementos? Puxa, olha só. Oxigênio, nitrogênio, cádmio, sódio. São 4 elementos. Ok? Então, muito cuidado com os parênteses. Aqui tem um colchete, poderia ter outro número aqui fora, ó. Poderia ter outro número aqui fora. Então, se eu pudesse representar isso aqui, eu representaria assim, são 2 sódios, 1 cádmio, e tenho 4 grupos NH3. 4 grupos NH3. 2 sódios, 1 cádmio, 4 grupos NH3. Eu tenho quantos nitrogênios aqui? 4 nitrogênios. Tenho quantos hidrogênios aqui? Tenho 12 hidrogênios. 4 e 12. Opa, perdão, aqui eu escrevi errado, né? Aqui é hidrogênio. Ok? Então, esta é a ortografia química. Esse número pequenininho aqui, que está aqui embaixo, é o chamado índice. Me revela o número de átomos do elemento que está ligado. Mas cuidado, se tiver o parênteses, eu estou me referindo ao grupo, a quantidade de agrupamentos. Eu tenho que aí destrinchá-lo para saber a quantidade total de átomos. Ok? Na próxima aula vamos ver as orações da química, ou seja, as equações químicas. Até lá!